Pai Celestial. Não canso de dizer que é a maior honra, nós sabemos. O maior privilégio ter o Senhor, o Criador deste imenso universo, como nosso Pai. O Deus Todo-Poderoso, único, eterno, soberano. Mas um Pai tão zeloso que acalenta, ensina, exorta e corrige com amor. Porque o Senhor fala uma vez. Não deu ouvido, se distraiu, o Senhor fala outra vez. Mas o Senhor não vai ficar falando a vida toda, o Senhor é Deus. Nesse entendimento, Senhor, o Senhor está nos abrindo sobre esse sentimento tão tenebroso que é a inveja. E o Senhor já tem nos mostrado que a inveja não é o demônio, mas um sentimento que pode alimentar demônios. Então o Senhor nos alerta com zelo, com carinho, com amor, para que saibamos guardar o nosso coração, não só disso, mas de tudo que prejudica, de tudo o que suja e contamina. Senhor, ouve a nossa oração, porque o Senhor espera de cada um intercessor em favor, primeiramente buscando por si, mas o intercessor, intercessora em favor da sua família e de muitas outras vidas. Assim como o Senhor Jesus viveu nesta terra. Então nós pedimos que o Senhor encontre o nosso coração preparado, receptivo e fale conosco. Tome a tua direção, Senhor, para que possamos caminhar na tua luz e cada um possa desfrutar das bênçãos que o Senhor já preparou. Pois o Senhor nos revela que todas elas estão, Senhor, nas regiões celestiais, à disposição daqueles, Senhor, que vão usar o poder da fé, numa comunhão íntima com o Teu Espírito Santo. Senhor nosso Deus, fale conosco. Abençoe, abençoe, abençoe. O Senhor é abençoador, galardoador, recompensador. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, primeiramente, fazer assim uma rápida retrospectiva da semana passada. Não vamos repetir matéria, não vamos repetir aqui o culto de semana passada, de jeito nenhum, está até na internet. Hoje é a 4ª semana do entendimento sobre a inveja. Bom, o que nós vimos nas semanas anteriores? Porque a gente escuta, às vezes, as pessoas, quando fala de inveja, está amarrado, é o diabo. Está desligado, é o diabo. Não, a inveja não é o diabo. A inveja não é o demônio. A inveja é um sentimento produzido no coração e ele brota porque os olhos viram, os ouvidos ouviram coisas e então trouxeram aquela revolta. Por que eu não sou assim? Por que eu não posso ter isso? Por que ela tem e eu não tenho? Por que ele faz e eu não consigo? Então isso é inveja. Não é simplesmente sentimento competitivo, não. É um sentimento de frustração porque não pode ser o que o outro é, não pode ter o que o outro tem, não faz o que o outro ou a outra fazem, faz a pessoa em si. Então ele é um sentimento tão tenebroso, tão sujo, que o Senhor Deus condena. Você vê que ele fala em Provérbios, ele fala em Salmos, Deus falou em Salmo 37 diz, não tenhas inveja do pecador. Provérbios fala, Deus diz, não tenha inveja. Por quê? Porque Deus tem tudo para dar, e se tem uma coisa que Deus tem prazer em abençoar quem se aproxima dele. Você vê que na carta aos Hebreus, o Hebreus começa falando de fé, o que é a fé, a natureza da fé, e logo no versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então precisa de alguma coisa, busca de Deus. Quer uma mudança de comportamento, tem que mudar dentro. Pede a Deus para mostrar onde está o erro, onde está a falha, se é na forma de pensar. Pensou errado, vai agir errado, vai falar errado, vai agir errado. Então, nós vamos rapidamente rever algumas coisas. Por quê?
Nós vimos que a base, né, eu trouxe aqui que a base do nosso estudo é em cima de Provérbios 27, 4. Vamos lá? Então, rapidamente rever para a gente poder avançar. Capítulo 27, versículo 4. Então diz assim: cruel é o furor, a fúria, e a impetuosa ira. Uma pessoa irada, ela pode explodir, causar danos, que misericórdia, até desgraça. Agora, você vê que a inveja, como é que a palavra de Deus expõe a inveja? Mas quem parará perante a inveja? Ou seja, sai da minha frente porque você apaga, ofusca meu brilho. Sai da minha frente porque eu não posso ter o que você tem, eu não posso ser o que você é, eu não faço, não consigo o que você faz. Então, o invejoso, ele tem o coração todo contaminado, que a inveja contamina o coração. Então, é um sentimento negativo e ruim. Ele é péssimo. É um sentimento que suja. E aí agora nós vamos para a matéria nova. Por quê? Porque o Senhor Deus catalogou a inveja juntamente com outras coisas que sujam o ser humano, que são perversas, perniciosas e que moram dentro da pessoa, no coração. Lá em Marcos capítulo 7, vai comigo. Marcos capítulo 7. Nós vamos fazer a leitura. Para esse estudo, irmãos, é necessária a compreensão desde o versículo 20, o 20 até o 22. Mas nós vamos concluir com o 23 também. Então, de 20 a 23, mas vamos devagarinho. O 20 diz assim: e dizia, o que sai do homem, isso é que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja. Olha ela aqui, do interior do coração. Então, como sempre digo, a inveja não é um demônio. É um sentimento dentro do coração, lá no fundão, dentro do coração, confortável lá dentro. Aí continua: a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes, o quê? Males, olha aí, procedem de dentro e contaminam o homem. Uma pessoa contaminada vai poder entrar no céu? Então vamos aqui, marca aqui e vai em Apocalipse comigo no capítulo, vai comigo. Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Aqui fala do céu, que é a Jerusalém celestial. Canaã celestial. Tem algumas nomenclaturas, né? Algumas formas expressas de Deus. Vai comigo aqui, Apocalipse 21, 27. Quem lê comigo? E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. A pessoa que aceitou Jesus, ela não pode ter nada dentro dela que a contamine, nem dentro nem fora. A pessoa vive no adultério, ela está com o corpo contaminado, por causa de uma paixão, um sentimento, o corpo está contaminado em tudo. A pessoa tem um vício, ela contamina o corpo. Mas por que tem aquela vontade? Então a vontade está dentro, não limpou. Então vamos entender. Então a inveja, ela suja e ela contamina. E essa sujeira é dentro do coração. Então é uma coisa má, perversa. Então, voltando lá a Marcos 7. Então, você vê que no versículo 20, nós estamos em Marcos capítulo 7, o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Sai de dentro dele, de dentro.
Então, a pessoa invejosa, ela vai contaminar toda a sua vida, porque o coração está contaminado. Mas vai contaminar o invejado se ele não tiver o escudo da fé, se ele não tiver entendimento, se ele não é de Jesus, mas pode ser de Jesus e não tem entendimento nenhum. Tem gente que quando as coisas começam a dar errado, ela não vai buscar a Deus para Deus, o Espírito Santo, direcionar. Porque Deus mostra no coração. Quando a pessoa está errada, aí vem um culto e Deus faz aquela correção para dizer, você é uma pessoa muito irada. Aí ela vai lembrar que explodiu com alguém, aí vai pedir perdão, aí vai limpar. Aí as coisas vão recomeçar, não é? A fluir. Mas a pessoa não busca Deus de todo o coração para entender as coisas espirituais. Até porque uma pessoa que é criança espiritual, se o Espírito Santo mostrasse o olhar da inveja, a primeira coisa que ia acontecer com esse invejado era ficar com raiva do invejoso. Então, quando a pessoa é de Jesus e tem crescimento espiritual, sabe lidar com as coisas espiritualmente, exemplo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, ou seja, não lute contra pessoas. Mas sentimento está dentro da pessoa contra mim. Sim, mas quem tem crescimento, quem cresceu um pouquinho espiritualmente, sabe que é uma fraqueza da pessoa. E aquilo vai contaminá-la, vai destruí-la. Então, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. A inveja, ela persegue. Então, ora, Senhor, abre os olhos da fulana para que ela se salve. Derrama paz no coração da fulana, porque o coração dela está turbulento. Aí Deus vê que você está presenteando aquela pessoa com coisas boas, que você está abençoando aquela vida. Isso é o que neutraliza, irmãos. Quando se... mas é isso? Sim, quando você obedece a Deus, você está debaixo da bênção. O fato de obedecer é que nos coloca embaixo da bênção. E quando o cristão é criança que fica com raiva do invejoso? Só piora a situação dele. Por isso que cristãos que são crianças não têm discernimento espiritual. O discernimento é dado pelo Espírito Santo. A pessoa percebe justamente para orar da forma certa, invocar o poder e quebrar as cadeias, seja lá o que for. Percebeu que está tendo uns pequenos prejuízos, as coisas estão meio atrapalhadas, vamos orar. Aí Deus faz lembrar, lembra daquele olhar, lembra daquele chefe? A inveja, ela usa máscaras, já dissemos isso na segunda semana. E que tipo de máscara, pastora? O invejoso, ele tenta disfarçar, porque ele não está consciente que ele está tomado pela inveja. Ele elogia o invejado. Mas é um elogio falso, então é uma máscara. É interessante, gente. Bom, e aí? Não é regra, mas é uma das máscaras. Bom, vamos lá então. Então nós estamos vendo aqui, olha só, Marcos capítulo 7, versículo 20, o que sai do homem, isso contamina o homem. Então todo invejoso, ele se contamina e contamina outros. E aí, 21, porque do interior do coração dos homens sai, do interior do coração, a inveja, ela vem lá do fundão do coração e vaza pelos olhos, porque vê aquilo que deseja e não consegue. Então o coração é que produz a inveja, é uma força negativa, perversa, que vaza pelos olhos. Assim como entrou pelos olhos, como entrou pelos ouvidos. E o fulano foi promovido, não tem capacidade nenhuma. Se não falou, pensou. Então está dentro do coração, sai lá de dentro. Aí você vê que o Espírito Santo, isso aqui são palavras de Jesus, tá, irmãos? O Espírito Santo fez colocar na Bíblia. O autor da Bíblia, que são palavras de Jesus. Aí ele começa falando, né? Os maus pensamentos, os adultérios,
Pessoa casada que fica pensando na outra pessoa o tempo todo. As prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades. Quando uma pessoa é perversa com outra, olha, gente, o camarada largou a esposa e levou os filhos. Aí, a namorada dele começou a maltratar os filhos dele. E ele não se importou. Para que levou os filhos? Ele está sendo negligente em extremo. Mas ela tem maldade dentro do coração, tem que se converter. Onde já se viu maltratar uma criança? Deixar uma criança sem comer. A maldade está dentro do coração, pessoal. Os demônios simplesmente se alimentam. Se o demônio pudesse sair destruindo qualquer pessoa, você vê, a humanidade não tem Jesus. Se todo ser humano sem Jesus fosse destruído pelo diabo, não tinha ninguém sem Jesus vivo. Só parar e usar essa questão lógica. Então, olha só. Aí na segunda, aí prostituições e homicídios. Os furtos, a avareza, as maldades, o engano, dissolução, a inveja. Então, Jesus colocou a inveja aqui como um sentimento que está dentro do coração da pessoa e que sai de dentro dela contra o invejado. Por isso que lá em Provérbios 27:4 diz: quem parará diante do invejoso? Diante da inveja. A pessoa comprou uma casa num condomínio e tem um invejoso lá, uma invejosa, que luta para fazer obra na casa há anos e não faz. Mas é invejoso. Chega um morador lá, faz amizade, e em pouco tempo, tem lá 1 ano, 2 anos, está fazendo uma super obra. Ah, vai ver, está roubando. Vai ver, mete a mão no dinheiro dos outros. Mas aí encontra o vizinho: oi, vizinho, bom dia, como vai? Hipócrita. Hipócrita. Isso é a máscara. A máscara. Por que Adão não percebeu a raiva de Caim por Abel? Porque até o assassinato houve, com certeza absoluta, um longo período de observação. Caim observava e via a forma amorosa como Abel cuidava dos seus bichinhos. E o coração dele não era bondoso. Ele via com certeza a forma como Abel lidava com os pais. Fica imaginando dentro de Caim, queridinho de mamãe. Fosse na linguagem, se fosse hoje, bebezinho, mimimi do papai. Não, imagina o Abel. Se ele preparou o animal, os primogênitos, Deus colocou aqui no plural, os primeiros bichinhos que nasceram, ele já foi oferecendo a Deus. Eu falei da importância da gordura. Gente, uma das primeiras coisas que a raça humana aprendeu foi a fazer comida gostosa. A botar o bichinho em cima da lenha para fazer churrasco. E botava a gordura por cima para saborear e dar aquele cheiro delicioso que é o cheiro do churrasco. Então Caim ficava olhando o Abel e o Abel era zeloso. Vocês sabiam que uma pessoa que é zelosa no que faz, ela desperta inveja pelo seu zelo? Eclesiastes 4:4. Vai comigo. Quem lê comigo? Também vi eu que todo o trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo.
Também isso é vaidade e aflição de espírito. Quer dizer que toda pessoa que é zelosa, imagina uma pessoa na família que é super relaxada, uma família, a mãe tem os filhinhos, mas é relaxada que só ela. Bebê cheira xixi. Mas calma, gente. Que, olha, se vocês que são do YouTube pudessem ver as cenas aqui. Ué, vai dizer para mim que não tem? A casa cheirando a... por favor. Cheirando a pano de chão velho sem lavar no canto. Aí ela entra na casa da cunhada. Chega lá, a casa tá aquele aroma agradável de jasmim, tudo limpinho. Arruma uma mesa para o lanche. Ela usa descartável para não lavar. Teve uma senhora aqui, há um tempo atrás, não ficou não. Pastora Gorete, estou gostando dos seus cultos. Estou entendendo. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Pois não. Se eu souber responder. É pecado usar copos e pratos e toalhas descartáveis? Eu disse não. Isso tem outro nome. O bom senso diz que isso se usa em festas. O bom senso. Você convida pessoas limpas e pessoas que você nem sabe como é que são, como é que vivem. Então, usa o descartável e vai botar. Mas na sua casa, para a sua família. Eu fiquei assim, sabe, meio pasmada quando eu escutei essa pergunta. E pensei dentro de mim, ué, Jesus, o que eu vou dizer para ela? Porque pecado não é. Mas eu lembrei, é preguiça. Eu falei, não, pecado não é, isso tem outro nome, mas não falei o quê. Ela me olhou assim, foi embora, não voltou mais não. Isso que estava gostando, entendendo a palavra. Imagina se não entendesse. Toda pessoa zelosa, cuidadosa, toda pessoa que faz as coisas com amor, com carinho, com zelo, que faz a coisa bem feita, desperta inveja. Está aqui. Vamos de novo? Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Então, o invejoso, ele está sempre perto. Ele observa tudo. Ele se remói por dentro. Por que o Espírito de Deus alerta tantas vezes na Bíblia? Não tenhas inveja, não invejes os pecadores. Não tenha inveja do ímpio. Porque a inveja, pessoal, ela vai apodrecer por dentro. Provérbios 14:30, rapidamente. Voltando. Provérbios 14:30. E o invejoso vai entrar no céu, gente. Não tem como. Porque o invejoso está contaminado por dentro. Provérbios capítulo 14, versículo 30. Quem vai comigo? O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja a podridão dos ossos. Os ossos aqui, irmãos, representam estrutura. A estrutura do corpo, a estrutura da vida, a estrutura da saúde, a estrutura de vida. Está aqui, ó. É a podridão. Como que Deus vai botar uma pessoa podre no céu? Pastor, está falando dos ossos que a carne. Não, irmão, você está falando de estrutura. A estrutura de uma pessoa tem que ter dignidade. Tem que ter zelo, carinho, amor. Bom, muito bem. O Abel, ele amava a Deus. O Caim não amava. O Caim sabia que deveria oferecer sacrifícios a Deus. Os pais ensinaram. Até porque, gente, toda pessoa que tem uma nuancezinha do conhecimento de Deus, a pessoa tem necessidade de ter um contato com Deus.
Só que o coração do Caim, ele não trabalhou o coração dele. Como nós vimos em Marcos 7. Só tinha coisas ruins dentro dele, não trabalhou o seu interior. Pastora, mas isso não é uma coisa da pessoa? Não, irmãos. Coisas boas, ruins ou mais são cultivadas pela consciência, pelas vontades. E aí? Vamos lá agora em Gênesis 4. O título diz: o nascimento de Caim, Abel e Sete. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. Já temos aqui, pessoal, você vê que a Eva, ela tinha consciência de que Deus deu aquele filho para ela. Não foi o fato de eles estarem fora do paraíso, não foi isso. E nós vamos contemplar bem. Ela reconheceu que filhos vêm da mão de Deus. Já ouvi cada besteirada, pessoal, até no nosso meio. Filho é reprodução. É produto da carne. Caramba! Quem pensa assim, meu irmão, não teve um encontro com Deus nunca. Nunca teve um encontro com Deus. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Fala para as mulheres, né? Diz: bendito é o fruto do teu ventre. Em Isaías, Deus diz: não terão filhos para calamidades. Ou seja, Deus não dá filho para desgraça. Precisa ver o que houve no curso, no caminho. Qual foi o desvio, o que aconteceu, o que contribuiu. Então ela disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. Gente, olha só. Vamos aqui a um consenso, tá? Atenção, atenção. É muito importante, irmãos, para a gente não entender coisas erradas. A Bíblia não fala, o Espírito Santo não colocou na Bíblia toda a história de vida, a trajetória da vida de Adão e Eva. Adão viveu no todo, desde que Deus o fez. Adão e Eva foram os primeiros habitantes da terra, então não nasceram de mulher. Não são fruto da concepção humana. Não nasceram da conjunção carnal de homem e mulher. Deus fez Adão com as mãos e fez Eva com as mãos. Desde o momento que Deus assoprou as narinas de Adão, deu fôlego de vida, ele passou a ser uma alma vivente. Até o dia da sua morte, Adão viveu 930 anos, irmãos. Naquele tempo não existia anticoncepcional, gente. Não preciso nem dizer isso, lógico. Vocês podem imaginar quantos filhos eles tiveram? Atenta para isso. Deus colocou na Bíblia o que Ele quis que nós soubéssemos. E tem coisas que parecem que são ocultas, são coisas de Deus. Tem gente que diz que aceitou Jesus e não tem simplicidade no coração. Fica questionando coisas que Deus não quis revelar ao ser humano. Então, gente, eles não tiveram apenas esses 2 e o 7. Esses Deus quis colocar na Bíblia. Então, vai comigo agora no versículo de número 3. E ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Nós não estamos contemplando que Caim teve inveja de Abel? Sim ou não? E não vimos lá em Marcos capítulo 7, Jesus explicando que a inveja é um mal que está lá no fundo do coração, que é concebida lá dentro. Então, continuando. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então, dá uma paradinha. Então, gordura, pode imaginar o que era a gordura nesse tempo. Gente, Deus ensinou tudo a Adão e Eva. Todos os dias Deus vinha conversar com eles. Então, eles já sabiam extrair a gordura do animal
né? Sacrificava o animal, tirava a gordura para dar aquele cheiro, aquele sabor gostoso. Então, gordura, irmãos, isso no Antigo Testamento. Até hoje não se usa banha de... Quem sabe que nos mercados existe banha de porco à venda? Existe. Banha de porco à venda. Não faz muito tempo, compramos um pouquinho lá para casa. Então pronto. Ó, eu uso, eu também. Mas pode imaginar hoje nós temos indústria, irmãos. O que não faltam são indústrias. O que não faltam são mercados vendendo coisas. E nesse tempo aqui, existia isso. Então você pode imaginar o valor da gordura nesse tempo. Os primeiros moradores da terra. Abel não pensou duas vezes. Ele amou a Deus do coração. Ele desejou alegrar o coração de Deus. Ele queria uma comunhão com Deus. Ele queria mostrar a Deus o quanto ele era precioso para ele, Abel. Abel chamou a atenção de Deus para dizer, não foi proposital para deixar o Caim com raiva, não. Era ele com Deus, era Abel. Tem gente que tem uma intimidade com Deus, irmãos, que Deus usa poderosamente. E outros ficam com inveja. E não se consagram. E não buscam o seu dom. Quem de vocês já ouviu quando Paulo colocou que Deus chamou e repartiu os dons como ele quis? Tem gente que quer o dom que Deus deu para o outro. Inveja. Então observa, por que o Caim não trabalhou o seu coração, colocando dentro dele o amor a Deus? Um desejo de alegrar o coração de Deus. Não, ele fazia as coisas aos trambolhões. Ele não dava valor nenhum à vida. Ele não dava valor nenhum aos pais. Se ele desse algum valor aos pais, ele não teria raciocinado, pensado duas vezes. Olha, o Esaú quis matar o Jacó. Quem lembra disso? Mas o que o Esaú disse? Vou esperar os dias de luto do meu pai e vou matar meu irmão. Ou seja, eu não quero que meu pai tenha essa dor. E foi esse espaço, esse lapso temporal, que o Jacó fugiu, que a mãe e o pai orientaram, ordenaram, ele fugiu para bem longe. Mas o Esaú falou isso. Quer dizer, com toda a sua raiva do Jacó, ódio, mas ele pensou no pai. Ele disse, nos pais, ele disse, eu não vou dar esse desgosto para meu pai. Meu pai está morrendo, está no leito, está na cama, está indo embora, está muito velhinho. Poxa, eu vou matar meu irmão, ele vai ficar, né, eu vou destruir o coraçãozinho dele. Então você vê que o Esaú teve uma ponta de amor pelo pai e disse, matarei meu irmão, vou matar, nos dias de luto do meu pai. Por que o Caim não pensou no pai e na mãe? Para dizer, nós temos nosso pai e nossa mãe, eles vão sofrer. Porque ele não preparou o coração dele para colocar dentro, conceber bondade, benignidade, sentimento puro. Sentimentos do coração são cultivados, concebidos e cultivados. Não, pastora, não. Vocês não leram comigo que a inveja está lá em Gálatas 5 como obra da carne? Se é uma obra, está sendo trabalhada. Se é da carne, é vontade própria, é vontade humana. Vamos entender, irmãos, o que é obra do diabo, o que é obra da carne. Uma pessoa se prostitui porque ela gostou da prática. Então, ela trabalha essa prática dentro dela. Quero isso, quero aquilo, quero assim, quero assado. E a pessoa que não consegue, irmãos, eles estão... Adão e Eva falavam face a face com Deus. Ensinaram para os filhos. O Abel recebeu, o Caim chutou. Tem gente, irmãos, tem gente que esteve dentro de igrejas. Tem gente que esteve dentro de igrejas. E de repente uma igreja maravilhosa, onde foi curada, a pessoa foi curada. Entendeu os segredos de Deus, ficou liberta,
Depois, por qualquer coisa, fica com o coração enraivecido, ainda sai falando mal daquela igreja que só lhe fez bem. Porque as pessoas são assim. Você faz 99 coisas boas, uma coisa aborreceu, é aquela uma que vai comandar. Por quê? Porque as pessoas não trabalham o seu coração. Porque as pessoas não trabalham o seu interior. Jesus disse, ou fazer árvore boa e seu fruto bom, o fruto vem da árvore. A árvore é que tem que ser boa. Ou fazer a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. O Caim só cultivava maldade dentro dele. Se ele pensasse no pai e na mãe, ele teria assassinado seu irmão, mas de jeito nenhum. Olha aqui, seu desgraçado, eu não consigo ser como você, esse Zé Bobão, mas eu não vou fazer nada contigo, que eu não quero ver meus pais sofrerem. Deu? Está dando para entender a que ponto Caim cultivava o mal dentro dele? Então vamos. Versículo de... Então, aí... E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele simplesmente trouxe o quê? Uma oferta. Não importa se vai agradar, se não vai, se é uma porcaria ou se seja lá o que for. É uma porcaria. Passou na loja, comprou um 99 e botou no altar de Deus. Os frutos estavam podres, estava bichado, as verduras estavam todas murchas e amareladas. Ele não estava nem aí para isso. E aí? E Abel também trouxe dos primogênitos das suas vacas, das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Pessoal, quando o poder econômico surgiu sobre a face da terra, o escambo, até isso eles faziam. Eles trocavam um animal que tinha mais gordura por 2 animais que não tinham, que eram de outra espécie. Por exemplo, você me dá uma cabra leiteira, você me dá 2 cabras leiteiras, tá? E eu te dou um exemplo, né? Eu te dou uma ovelha assim, assim, assim. Tem ovelha no Oriente Médio, irmãos, isso é comprovado, tá? Por estudo. Tem ovelha que só a cauda, ela produz e limpa, tira o pelo, só não tira o pelo, tira o couro e puxa a gordura. Tem ovelha cuja cauda chega a dar mais de 4 quilos de gordura. E eles usam essa gordura, a cauda, para fazer comida. Isso desde a primeira civilização, Mesopotâmia. Então observa comigo. Está aqui, pessoal, olha só. O Abel, ele já tinha essa visão que Deus havia ensinado o Adão e a Eva, de que aquilo era valioso, que aquilo tinha um valor. Então ele não dava qualquer porcaria para Deus. Não tem gente que só dá o que sobra? Tem gente que pede por não ficar calado. Ah, eu não dou disso porque eu não sobra. Mas Deus vai comer sobra, vai receber sobra. Ele não ia comer a ovelha, o animal, as ovelhinhas do Abel. Mas ele recebia. Você vê, e Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então, o que a oferta do Abel continha? Continha o zelo e o amor do coração dele por Deus. O que Deus olha no ofertante? O sentimento que está dentro dele. Poxa, eu amo meu Senhor, eu estou fazendo não só em obediência, mas eu amo a casa de Deus, eu amo esse entendimento da palavra, eu quero que a igreja continue de portas abertas. Um exemplo que eu estou dando. Não, eu quero as coisas de Deus em primeiro lugar. Eu vou honrar o meu Senhor. Irmãos, qual é o marido que ama a sua esposa? Que passa numa loja e vê um produto de R$1,99, um vestido de estopa, e compra para ela, depois olha para ela e diz assim, eu te amo, meu bem. Não importa se você vista um saco de batata. Pastor, a senhora agora foi... Oi, irmãos. Oi, irmãos. Pode ser uma florzinha, mas é um carinho. Ou seja, você pensou em mim e me deu uma flor. Ele não tem nada, ele está sem dinheiro.
E tem homens por aí que levam amante no restaurante de luxo e não leva a esposa da barraquinha da esquina para comer um pastel. Tá bom? E depois, né, quando lá vira um embrólio, ele corre para a esposa. A gente está entendendo aqui o quê? O coração de Caim, o coração de Abel. O amor de Abel e o desprezo de Caim. Caim não tinha só desprezo por Deus, ele teve desprezo pelo pai e pela mãe. Porque se ele pensasse um minuto, meio minuto no pai e na mãe, quando ele pensou em matar o irmão, ele mesmo diria: por que eu estou pensando essa loucura? Ele é meu irmão, eu tenho que amar o meu irmão. Vocês sabiam que tem gente nas igrejas que um quer ver o outro pelas costas? Vocês sabem disso? Então eu vou mostrar para vocês o ponto central disso aqui. Por que está dessa forma? Para todo mundo entender. Olha bem, olha bem, olha bem. A gente volta aqui, mas agora a gente vai lá em 1ª Epístola de João, capítulo 3, lá atrás, perto do Apocalipse. 1ª Epístola de João, capítulo 3. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 10. Atenção, povo de Deus, vamos juntos. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, a palavra, e não ama seu irmão, não é de Deus. E não ama seu irmão, não é de Deus. Isso serve para casa, isso serve para a igreja. Está aqui, não ama o seu irmão, não é de Deus. Deus não está dizendo que você é obrigado a conviver, mas tem que amar. O que é amar, irmãos? É não desejar o mal. É você querer para aquela pessoa o que você quer para você. É você querer para aquela pessoa que você quer para você. Você não quer que ninguém vá para o inferno. Então você luta até pelo seu inimigo, você intercede por ele, e todas as vezes que você tem oportunidade, você dá, vamos dizer assim, faz alguma coisa para aquela pessoa, né, ser salva. Está aqui. Se não ama o seu irmão, não é de Deus. 11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Agora o 12, olha só, olha o Caim aqui. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão, dá uma paradinha. Não está aqui no contexto de Eclesiastes 4:4? O Abel não era zeloso com tudo? E claro que ele era zeloso com os pais, irmãos. Abel era zeloso com tudo. Ele era zeloso com os bichinhos dele. Eles já tinham sido expulsos. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Estão fora. Vamos dizer que algum bichinho teve lá, adoeceu lá um pouquinho. Ele pega o bichinho no colo, ele cuida do bichinho. Um bichinho rolou, bateu na pedra e se machucou. Ele correu, apanhou o bichinho, né? Desde o início de tudo, Deus já tinha dado sabedoria, já sabia que tinha alguma planta que curava, já botou lá aquela folhinha ali em cima, né, para curar aquela feridinha. E o Caim? Meu irmão, o Caim fazia a colheita dele, jogava no canto. Aí o pai e a mãe diziam assim: filhos, vamos almoçar. Um exemplo, vamos comer. Aí ele ia lá, passava a mão e pegava qualquer porcaria, vamos lá. Ele não amava não só Deus, não. Ele não amava o pai, não amava a mãe e não amava o irmão, irmãos. Caim amava ele mesmo. Ele queria tudo para ele. Por que ele não dava o melhor para Deus? Porque ele queria para ele. O que é isso? Egoísmo. O que é isso? Avareza. Quem já leu na Bíblia que avarento não entra no céu? Caim era avarento. Mas Deus não queria perder Caim. Que isso, pastora? Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Estou em 1 de João 3,12. Olha aqui, quase no finalzinho da Bíblia, o Espírito Santo colocou Caim aqui.
Aí, porque as suas obras eram mais, seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Ou seja, você não tem um desejo ruim para ninguém. Você não quer ver ninguém sofrer. Quem não ama seu irmão, permanece na morte, espiritualmente está morto para Deus. E olha, a gente vê por aí, escuta, que morra, que se lixe, que se dane. Olha bem. Irmãos, uma vez eu ouvi uma mulher dizer que se um raio caísse na cabeça da sogra dela, ela não teria nada a ver com isso, que era fenômeno da natureza. Assassina usando a natureza. Para culpar Deus, eu não tenho culpa, porque o pecador pensa que quem manda o raio é Deus. Não entende, né, o que é um fenômeno da natureza, que é explicado cientificamente. Olha bem, o ódio que ela tinha da sogra. Não tenho culpa, não quero mal dela não, mas se um raio cair, eu não tenho nada a ver com isso. Gente, tem coisas dentro das igrejas assim, meu Deus, não é possível. Meu Deus, não é possível que isso saia. Se saiu da boca, estava onde? No coração. Olha aí a raiva. Vai comigo, versículo 15. Vai comigo no 15. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. Dá uma paradinha. Não é ficar pegando o pé da pessoa. Esse que aborrece é o seguinte: não quero saber, que se dane, que se lasque, que se vire. Isso é aborrecer. O entendimento da palavra. Olha só, qualquer que aborrece seu irmão é homicida. Ou seja, se morrer, que alívio. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então não se salva. Versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida. Eita! Forte, né? Sim ou não? Voltando lá em Gênesis 4, rápido. É forte, né, irmãos? A gente imaginaria que a inveja abrangeria tantas coisas. Pois é. Vai comigo. Bom, agora, olha só, olha para cá, pessoal. Agora nós vamos contemplar a imensidão do amor de Deus pelo ser humano. Que isso, pastora? Adão e Eva não foram expulsos do paraíso? Sim ou não? Foram expulsos. Se Deus os expulsou, diz assim, fiquem para lá, acabou. Acabou. Mas Deus está de olho. Deus não tirou os olhos dessa família. Que isso, pastora? Deus não tirou os olhos de Adão e Eva. Deus não tirou os olhos da descendência deles, de Caim e de Abel. Mas, pastora, por quê? Porque Deus não se meteu. Mas você vai ver que ele agiu para que o Caim não matasse o seu irmão. Então, vai comigo. Versículo de número 5. Mas para Caim, para sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim. Peraí. O Senhor disse a Caim. Quem está falando com Caim? Deus está vendo que o Caim está irado, com ódio do irmão, com inveja do irmão. E Deus vem falar com Caim. O que é isso? Então vai comigo, diga comigo. A grande misericórdia de Deus. Vocês estão vendo? Olha bem. E o Senhor disse a Caim, Deus foi falar com Caim. Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Olha só. Você vê que tudo que está no coração reflete onde? No rosto. Se a pessoa é invejosa, irmãos, quem não tiver discernimento não vai perceber. Até porque, como eu disse, se for criança espiritual é melhor que nem perceba. Porque se perceber vai ficar com raiva e com ódio. Só vai piorar a situação do invejado. Mas se tem maturidade espiritual, amai a vossos inimigos. O Espírito Santo mostra para dizer assim, ora por ele. Invoca o poder. Aí usa a autoridade do nome de Jesus,
aquele demônio que foi alimentado, que estava ali tentando, já não consegue mais, já foi, acabou, foi embora. A unção despedaça, quebra as cadeias. Olha bem, tá? Por isso que é necessário, toda pessoa que aceita Jesus, irmãos, ser uma pessoa que se interessa, é predisposta a aprender a palavra e colocar em prática. Trabalhar o coração, trabalhar os pensamentos, para entender isso. Como é que vai entender? Uma pessoa natural, amai a vossos inimigos. Ah, não sou louco? Então, atenta bem, tá? Deus, o Espírito de Deus veio falar com Caim fora do paraíso, sabendo, observando, Deus que sondou, viu que Caim está com ódio, está invejando, está com uma raiva. Mas por que Deus, a misericórdia? Para o Caim não sujar as mãos de sangue, irmãos. E aí, Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Por que essa cara desolada aí? Por que essa cara de raiva? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Gente, Deus está avisando, conversando com Caim, conversando. Quer dizer, Caim, muda esse coração, Caim. Reflete, Caim. Caim, pare e pense, Caim. Olha bem, o Espírito de Deus, Deus está falando com Caim, para Caim não sujar as suas mãos de sangue. Não derramar esse sangue sobre a terra, não trazer tristeza, mais tristeza, Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso. Agora, eu quero que vocês observem comigo outra coisa. Quando Deus procurou Adão e Eva, depois que eles desobedeceram, comeram do fruto, Deus disse, não, eles desobedeceram, eles se esconderam, não se esconderam? Por acaso Deus não sabia que eles tinham comido? Claro que Deus sabia, mas olha a chance que Deus deu para o Adão. Vai comigo no capítulo 3. No versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? Adão disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Ele se escondeu de Deus, Deus não poderia vê-lo. Se ele estivesse dentro de uma rocha, de uma caverna, Deus não veria? Veria ou não veria? Por que Deus foi falar assim com ele, como se Deus não... Deus está fazendo, dando uma chance para ele extraordinária. Mas é assim, Adão, onde é que você está? Adão, tive medo e me escondi porque eu estava nu. Olha só, versículo 11. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Dá uma paradinha. Por que Deus está perguntando isso para ele se Deus sabia que ele comeu? Deus sabia, Deus é onisciente. Ele sabia que Adão tinha comido do fruto deliberadamente. Eva comeu e Adão comeu. Deus viu tudo. Viu a serpente instigando Eva, mas ela já estava na frente da árvore. Ela ficou namorando aquela árvore. Ela ficou ali. Viu quando Adão comeu. Por que Deus está perguntando isso aqui? Sabe por que Deus está perguntando? Para ver se Adão se arrepende e diz, Senhor, me perdoa. Senhor, nós não devíamos ter comido porque o Senhor deu a ordem para nós não comermos esse fruto. Senhor, Senhor, perdoa. Não. A mulher que tu me deste. Ele está culpando Eva? Não, irmãos, ele está culpando Eva indiretamente. Ele está culpando Deus. Vai comigo, eu vou te mostrar aqui. Versículo 12. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, eu comi. Ou seja, quem mandou você me dar essa mulher? Ele está culpando quem? Ele demonstra um fiasco de arrependimento? Pronto. Olha Deus dando chance para Caim. Vamos no Caim agora. Versículo 7. Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti. Dá uma paradinha. Se o Caim mudasse o coração dele, raciocinasse, refletisse, poxa, eu estou sendo uma pessoa perversa. Eu estou com raiva do meu irmão. Ele sabe fazer tudo muito bem. Ele faz tudo com zelo. Ele cuida dos meus pais, ele trata meus pais com amor. Eu vou tentar me esforçar para fazer também. Não.
Deus disse, se fizeres bem, não haverá aceitação para ti. Ou seja, Caim, se você fizer coisas boas, eu vou te aceitar como eu aceitei do Abel. Deus não está dando uma chance? Sim ou não? E que chance! Aqui ainda não aconteceu o assassinato. Mas Deus está alertando que o pecado está na porta. Ou seja, o demônio está ali na porta dele, na porta do Adão. Que porta é essa? O diabo está na porta da ira. O diabo está na porta da inveja, que ele já liberou. O Caim já liberou a inveja, a raiva. Queridinho de papai, Deus recebeu dele, não recebeu meu. Tudo isso está dentro dele. Aí Deus diz assim, ó, o pecado já na porta. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo que antes do pecado ser consumado, o diabo está esperando que a pessoa caia, para poder engoli-la. Vem o desejo da prostituição, vem o desejo do adultério. Tem que vencer o desejo, que se ele for consumado, acabou, o demônio já entrou. Ou seja, o pecado foi consumado. Então aqui Deus deu a grande chance para Caim, para ele não sujar suas mãos de sangue, assassinando o seu irmão, levando isso para a eternidade, causando uma dor atroz, tenebrosa aos seus pais. Versículo 8. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão. Dá uma paradinha. Quem falou primeiro? Caim. Quem foi que atraiu o Abel para um lugar distante dos pais? O Caim. Crime premeditado. Crime doloso. Ele planejou tudo dentro dele. E falou Caim com Abel, seu irmão. Foi Caim quem falou, Abel, vem cá, vamos dar um passeio. Deixa eu ver alguns dos teus bichinhos. Vou te mostrar ali uma árvore que eu plantei. E sucedeu que, estando eles no campo, podemos sim, irmãos, usar a imaginação, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, dá uma paradinha, segunda vez que Deus vem. Deus veio a primeira antes de Caim matar o seu irmão, para dar uma chance, a grande chance, para ele passar a fazer coisas boas. Ele não deu ouvidos a Deus. Ele não deu ouvidos a Deus. Vocês sabiam que tem gente que entra nas igrejas e só quer bênção e não dá ouvidos a nada da palavra? Vocês sabiam? É o que mais acontece. Pastor, quantas semanas eu preciso vir para receber minha bênção? Você precisa de Jesus. Não, Jesus eu já tenho. Você faz parte de uma igreja? Não, eu vou em todas. Você lê a Bíblia? Ah, não gosto muito não. Mas as bênçãos quer. Deus veio falar com Caim depois do assassinato de Abel. Caim está com as mãos sujas de sangue. É claro que o sangue físico ele lavou. Para ele ninguém está vendo. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Dá uma paradinha, olha para cá. Deus não sabia que ele já tinha assassinado? Claro que sabia. Claro que sabia. Eu quero que vocês observem algumas coisas comigo, irmãos. Porque olha só, gente. Quando uma pessoa é tomada pelo seu eu, pelo seu egocentrismo, pela sua avareza, pela sua vaidade, porque quer ser exclusiva. Observa comigo que o Caim, Deus perguntou, Caim, onde está Abel, o teu irmão? Não sei. Ele está mentindo para quem? Alguém mente para Deus que Deus não saiba a verdade? Então você vê que ele, o tempo todo ele age com dolo, irmãos. O tempo todo ele age com maldade, irmãos. Ele vai enganar quem? E o pior é que ele ainda afronta Deus. Eu sou algum guardador do meu irmão? Sou eu sentinela do meu irmão? Ele não era o mais velho? Ele não teria que zelar pela integridade do seu irmão?
Sim ou não? Normalmente se pensa assim, né? O mais velho já é maiorzinho, já tem mais idade, tem mais experiência, então vai ajudar, vai proteger o mais novo. Você vê que ele está falando isso com Deus, irmão. Ele está afrontando a Deus. Sou algum guardador do meu irmão? O Senhor me colocou como segurança dele? Ele está quase batendo em Deus, irmãos. Ou, se pudesse. Ele está afrontando a Deus. Ele é essa pessoa, irmãos. Isso é o coração dele. Ele não quis mudar. Deus não deu uma chance para ele mudar? Deu ou não deu? Irmãos, o Judas, ele foi literalmente, tá? Exatamente colocado como traidor para cumprir as Escrituras. Deus disse, para cumprir as Escrituras. Mas quando Jesus foi preso, Jesus não chamou ele de amigo? Não deu uma chance para ele? Porque Jesus perguntou: a que vieste? Ou seja, coloca para fora, meu filho. Ele também não se arrependeu. E depois, quando ele jogou as moedas no templo, ele teve remorso, não teve arrependimento. Você está vendo algum vislumbre de arrependimento em Caim? Então, irmãos, ele não trabalhou o coração dele, irmãos. Por isso que a gente diz, quando Jesus entra num coração, irmãos, a pessoa se transforma primeiramente por dentro. Aquela pessoa que era carrasca, ela agora tem Jesus, ela tem paz, ela tem arrependimento das coisas erradas que ela fez. O Caim não teve nenhum arrependimento e Deus está dando uma chance para ele. Ele já cometeu assassinato e Deus está ali conversando com Caim. E Caim está mentindo para Deus, afrontando a Deus. E aí, versículo 10. E disse Deus... Bom, já que ele não se arrependeu, Deus disse: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Ou seja, Deus viu tudo. Ele examinou o coração dele, viu quando ele jogou a pedra e certamente acertou o irmão em cheio. Viu quando o sangue jorrou na terra e Deus está dizendo: a voz do sangue, irmãos. Olha o que vai ser a eternidade. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Olha que coisa grave. E agora, maldito és tu desde a terra. Ó, dá uma paradinha. Agora é que Deus está chamando ele de maldito, sim ou não? Até então, não. Mas com tudo isso, Deus deu uma chance para ele aqui, depois que ele cometeu o assassinato. Agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Dá uma paradinha. Eles não estavam fora do paraíso? Mas a terra continuava com uma força para produzir para eles, pela bondade e benignidade de Deus e as misericórdias. Olha só que coisa tremenda. Eles fora do paraíso e Deus dizendo: a terra está com força para alimentar todos eles. Olha bem, agora não. Agora a terra perdeu a força para Caim. Ele não vai mais conseguir coisas boas. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor. Dá uma paradinha. Agora esse versículo 13, irmãos, é muito forte. Sabe por quê? Ele ainda não tem um fiasco de arrependimento. Olha bem. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade do que a que possa ser perdoada. Ou seja, olha só, ele está dando o veredito. Ele está julgando Deus. Olha bem, continuando. Eis que hoje me lanças da face da terra. Dá uma paradinha. Deus não disse que estava jogando ele fora. Deus ainda não falou. Deus disse que a terra era maldita, que estava enfraquecida para ele. Ele era lavrador. Presta atenção. E da tua face me esconderei. Quem está dizendo que vai se esconder? Deus está mandando ele se esconder ou ele está dizendo que vai se esconder? Ele não quer se arrepender e não quer compromisso com Deus. Da tua face eu vou me esconder. Ou seja, eu não quero o Senhor olhando para mim. Que isso, pastor? Não está aqui bem claro? Da tua face me esconderei. Serei fugitivo e errante na terra. Ou seja, eu vou peregrinar por onde eu quiser. E será que todo aquele que me achar me matará? Ele está decidindo tudo. Ele não quer ouvir Deus, irmãos. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse qualquer que o achasse. Deus não queria que ferisse o Caim.
Ele matou o irmão. E Deus está dizendo, vou botar um sinal para ninguém te ferir. Tem amor maior que esse? Tem amor maior que esse? Vamos aplaudir Jesus. Obrigado, Jesus.